Almeida, século 21, diz assim, 5:22 de Efésios: Mulheres, cada uma de vocês seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vocês ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vocês ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Até aí, nós lemos o texto aqui de Efésios capítulo 5, verso de número 22. O tema é o evangelho no casamento. Hoje a pregação ela é muito mais do que regras de conduta para que você tenha um casamento feliz, um bom casamento. Nós não pregamos uma mensagem de autoajuda aqui, uma terapia de casais à la Cláudio Duarte. Você não vai ouvir piadas aqui essa manhã. Você vai ouvir a explicação do Evangelho e como ele é aplicado no núcleo do casamento. É sobre isso que você vai ouvir. Porque o que o teu casamento precisa é do Evangelho. O teu casamento não precisa de terapia, o teu casamento não precisa de novas regras de conduta, o teu casamento precisa do sangue de Cristo habitando nele. E é sobre essa verdade que eu queria dividir com todos vocês essa manhã. Paulo, o apóstolo, encerrado na prisão, depois de tratar sobre a igreja, sobre a convivência dos irmãos, de se absterem da prostituição e de toda sorte de pecados sexuais, agora ele vai falar sobre o casamento. Porque ele sabe que a igreja é formada de indivíduos casados, de indivíduos que têm as suas respectivas famílias. E é muito melhor, é muito mais gostoso quando o casal está na presença do Senhor. Quando ambos pertencem a Cristo e estão galgando a mesma direção. Paulo tinha essa consciência e está motivando cada casal a aplicar e a trazer o Evangelho nas suas vidas. Será que você se recorda o que aconteceu em Gênesis capítulo de número 3? O homem caiu. A queda, o pecado. E isso afetou a convivência no lar. Isso afetou o casamento do homem e da mulher. Para a maioria dos casais que eu dou aconselhamento, eu sempre começo assim. Sabe por que vocês dois brigam? Aí geralmente eles não me deixam nem terminar. A gente briga por causa disso, que não sei o quê, que não sei o quê. Falei, vocês sabem por que vocês dois brigam? Sim, a gente sabe. A gente briga porque a gente não concorda com isso, não concorda com aquilo. E começa a falar, a pontuar em ordem alfabética ou numérica os motivos do porquê eles brigam. E aí eu tenho que interromper, eu falo, olha, não é nada disso que vocês falaram. Vocês brigam por um motivo só. Eu abro a minha Bíblia lá em Gênesis capítulo de número 3, eu aponto o verso que diz: o seu desejo, Deus falando para a mulher, o seu desejo será contra o do seu marido, é assim o original, será contra o do seu marido, mas ele vai te dominar. A queda, o pecado em si, trouxe uma maldição para o homem. O homem se perdeu do próximo. O homem não sabe amar o próximo. E casamento
é um tipo de relacionamento onde eu preciso aprender a amar o meu cônjuge. Preciso aprender a amar o próximo. Se eu não conseguir fazer isso de forma bíblica, tudo está perdido. Mas Gênesis 3 aponta um problema. Que o casamento vai ser um poço de discórdia. A mulher vai querer X e o homem vai querer Y. A mulher vai ter um desejo e o homem vai ter um desejo completamente diferente. Completamente diferente. O seu desejo será contra o do seu marido, mas ele te dominará. E foi assim. E é isso que nós enxergamos na história da humanidade. Casamentos baseados em dominação, onde o homem na história da humanidade sempre dominou a mulher no casamento, por força física, obviamente. Não era a vontade de Deus, mas a maldição do pecado na vida do ser humano. E na geração de hoje, onde a mulher ganhou mais autonomia, mais independência, explodem os números de divórcio. E os terapeutas e psicólogos estão descobrindo uma coisa chamada incompatibilidade de gênio. A mulher quer uma coisa e o marido outra. Eles estão descobrindo uma coisa agora que a Bíblia já determinou que seria assim por conta do pecado. E em nome da incompatibilidade de gênio, os divórcios acontecem, os casais se separam e o caos acontece no lar. Quando que isso é resgatado? Quando que isso é remido? Quando que as coisas voltam a ser como no intento de Deus, como da vontade de Deus? Quando o casal se converte. Quando o casal pertence a Cristo Jesus. Aí eles estão prontos para viver o propósito e o decreto de Deus. Como diz o verso de número 22. A mulher vai ser submissa ao marido, vai obedecer ao marido, assim como obedece a Deus. E sim, mulheres, eu sei que esse verso não é duro de engolir, é duro de engolir. Mas não fui eu que escrevi a Bíblia, foi o próprio Deus. E não vem dizer que foi Paulo, não, porque toda a Escritura é inspirada e proveitosa. Isso é Bíblia, isso é inspirado por Deus. A mulher precisa prestar sua obediência, seus ouvidos, sua escuta ao marido. O que é ser submissa? Não é pertencer a uma classe inferior. Não é ser menosprezado, não é ser desprezada. Não é esse o significado de submissa. Submissa significa sob a mesma missão. Qual é a missão do casamento? Glorificar a Deus. O homem fazendo o seu papel de líder e a mulher dando o seu papel de discernimento, de ajudadora. Ambos na mesma missão. O marido liderando e a mulher obedecendo. Ambos na mesma missão. Isso é ser submissa. E o verso de número 23 completa. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Paulo vai conectar o casamento com o evangelho. Paulo vai comparar o casamento com o relacionamento que Cristo tem com a sua própria igreja. É como se Paulo estivesse aqui essa manhã e dizendo assim: igreja, quem que é o cabeça de vocês? Aí todos nós em unissonoro respondêssemos: Cristo Jesus. Aí ele diz: perfeito. Mulheres, o casamento de vocês é assim. Assim como Cristo lidera a igreja, é o cabeça da igreja, o marido de vocês também é o cabeça
também lidera o lar de vocês. É o que ele está dizendo. Em Cristo Jesus, você, mulher, pode ser submissa. Em Cristo Jesus, você, mulher, tem poder para obedecer o seu marido. Fora, é difícil, para não falar impossível. Tirando os mais antigos, que ainda guardam alguns princípios cristãos, não o evangelho em si, mas o costume, a tradição, tirando os mais antigos, as mulheres hoje que não são convertidas, não querem nem ouvir a palavra submissa. Porque o casamento é resgatado mesmo quando uma mulher e um homem se convertem. Porque a mulher sabe que obedecendo ao marido, ouvindo e percebendo a sua liderança, o marido não vai trazer algo nocivo para o casamento. O marido não vai prejudicar o casamento. O marido não vai tomar atitudes que afetem o casamento. Ele não vai se endividar, ele não vai trazer problemas, ele não vai se enfiar em projetos que ele não sabe lidar, ele vai prestar a sua atenção, vai dedicar o seu tempo à família. A mulher sabe que está perfeitamente amparada nos braços da liderança de um marido crente. E você, marido, sei que você está vibrando por dentro, mas você precisa ser um bom líder. Você precisa ser um bom cabeça do lar. Você precisa ser alguém que traz bênçãos para o casamento, que traz conforto para o casamento, que traz paz para o casamento. É uma troca sinérgica. Ela presta a obediência e você presta uma boa liderança. É assim. E na maior parte das vezes, no meu casamento, isso acontece de algo muito natural. Isso acontece muito naturalmente. Eu ajudo a Paloma a se desenvolver quanto a mulher de Deus e quanto ser humano, e ela confia na minha liderança. A gente não é colocado em um beco ou em uma situação onde eu penso, não, agora eu tenho que ser a liderança do lar, deixa eu me preparar que eu vou liderar essa mulher, eu vou fazer assim. Acontece de maneira muito natural na dinâmica do casamento. Eu sou líder do meu lar, mas eu não preciso toda hora ficar falando para ela, eu lidero, eu mando, você está me ouvindo, né? Não faz isso, não faz aquilo. Isso não acontece no meu lar. Naturalmente eu falo, olha, a gente vai por aqui, ou eu digo hoje não, ou eu digo marco com você outro dia, ou eu digo vamos fazer assim, eu falo, não, esse projeto é melhor. E ela vai se adequando, vai obedecendo, vai me escutando, e até hoje ela só ganhou, graças a Deus. Porque Deus nos confiou a liderança do matrimônio. Paulo vai jogar a bola do casamento para o evangelho. Porque no verso de número 24 ele vai reforçar dizendo, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Irmãos, nós como igreja jamais sonharíamos em desafiar a Cristo. Nós como igreja jamais desafiaríamos ou desobedecer a Cristo, ou ir para longe de Cristo. Mas em tudo a igreja está sujeita, vulnerável, obedecendo, calada a Cristo. Também as mulheres sejam em tudo. Paulo ainda pontua em tudo. Por que Paulo colocou em tudo? Para a mulher não pegar o papiro na época e falar, não sei o que ele quis dizer aqui não, está sujeito a várias interpretações. O Espírito Santo já levou a Paulo a escrever de maneira perfeita. As mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A regra é clara. Quando a Bíblia nos diz o que fazer, nós vamos obedecer a Bíblia e a palavra de Deus. E quando a Bíblia não disser, você, mulher, pode ouvir o seu marido. Porque é Deus falando. Porque é a função dele liderar você.
Compreenderam? É o que Paulo está passando aqui. E o verso de número 25. Maridos, vocês, por sua vez, chegou a hora de vocês. Cada um de vocês ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando Paulo vai falar do papel do marido, ele também não vai para longe do evangelho. A mente dele está pensando no evangelho do início até o fim. Ele fala para a mulher, você como igreja obedeça o marido, e você marido, assim como Cristo amou sua igreja e se entregou por ela, se entregou pela igreja, você também tem que se entregar pela sua esposa. E esse verso aqui, irmãos, para nós homens, é o verso mais difícil, é o verso mais fácil que tem para a gente cumprir. Desculpa a sinceridade para vocês, mas, homens, esse verso aqui é o verso mais fácil que tem para nós homens cumprir. Porque a mulher necessita nos obedecer a vida inteira. E Deus o que está pedindo para a gente é só nos dar aí em lugar da vida dela. Quando a mulher tiver para morrer, for levar um tiro, você pula na frente assim, aí a bala te acerta, aí você morre e pronto. Está cumprindo o mandamento de Deus. Ou alguém vai invadir sua casa, você fala, mulher, se tranca no carro, você fica se tranca no quarto, você fica na frente ali, deixa os caras te bater, e ela está segura, pronto, você cumpriu a sua parte. Se for literal a interpretação desse verso, é o verso mais fácil que se tem para se cumprir. Mas eu tenho uma triste notícia para você. Eu tenho a impressão de que esse verso não é literal. Eu tenho a impressão que esse verso ele é figurado. Tudo bem, você pode dizer, pastor, contexto de perseguição, o homem ia pular lá no lugar, na frente da mulher, e ia morrer no lugar dela. Mas parece que o original aqui está propondo renúncia, entrega, devoção. A ênfase não está propriamente no entregar a vida, mas na motivação. Ame a sua mulher. Irmãos, como nós precisamos aprender a amar as nossas esposas. Você quer que ela te obedeça? Você quer que ela seja submissa? Quer que ela confie na sua liderança? Ame essa mulher. E isso não é tarefa fácil. Porque morrer por ela é imensamente mais fácil do que viver para ela. O viver para ela é difícil. Eu não quero que vocês diminuam a dificuldade desse verso. Não quero que vocês, homens, orem esse verso e digam assim, não, é fácil também, pastor. Não. Tudo bem, você está disposto a morrer pela tua esposa, mas você lava a louça? Você está disposto a morrer pela tua esposa, mas você ajuda nas tarefas domésticas? Você está disposto a morrer pela tua esposa, mas você a alimenta, dá atenção, guarda, ora com ela, sai de vez em quando, chama ela de princesa, de meu amor, de bebê. Você faz isso? A sós eu estou dizendo. Viver para ela, irmão. Viver por ela. É isso que Paulo está propondo aqui. Um dia, uma reunião de mulheres, um pastor amigo meu estava passando perto, e a esposa dele estava nessa roda de mulheres. Aí perguntaram para ela, mas fala a verdade, não é difícil ser submissa? Aí esse meu amigo não quis ouvir, não quis continuar escutando, mas ele decidiu escutar um pouquinho, para saber o que ela ia responder. E a resposta surpreendeu. Ela disse assim, não é difícil ser submissa quando você se sente amada.
Você tem uma esposa rebelde em casa? Você tem uma esposa que não te obedece? Se questione se ela se sente amada. Se questione se ela ama de verdade. E eu também não quero as mulheres chegando em casa dizendo, tá vendo? Por isso que eu não obedeço. Que você não me ama, que não sei o quê. Fica na sua, faz a sua parte. Porque nada justifica desobedecer a palavra de Deus. Nada. Nem a falta de postura dele. Mas ao mesmo tempo, homens, verifiquem se vocês estão amando as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. O verso de número 26 aprofunda o amor de Cristo pela sua igreja, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra. Como é que Cristo amou a sua igreja? Lavando ela, lhe perdoando os pecados, a santificando, trazendo para perto. O que Paulo está dizendo com isso? Que os homens precisam ser os pastores do seu lar. Que os homens precisam ser os líderes da sua casa. Quem ensina a Bíblia para tua esposa é você, meu irmão. Quem faz devocional com a tua esposa é você, meu amigo. Quem ensina doutrinas bíblicas para tua esposa é você. Qual é o tempo que vocês têm juntos de leitura bíblica? Qual é o tempo de discipulado que vocês têm juntos? Sabe por que sua esposa não sabe que a salvação é pela graça? Por sua culpa. Você nunca explicou para ela. Sabe por que a sua esposa não conhece os deveres cristãos de se santificar, de carregar a sua cruz? Porque você não a ensinou. Sabe por que sua esposa ainda é arminiana? Porque você não ensinou. Tudo isso cabe a você ensinar. Assim como Cristo se dedicou santificando a igreja, você também precisa se dedicar espiritualmente à sua esposa, orando, intercedendo com ela. A esposa de um amigo meu surpreendeu uma vez com um comentário, porque ele chegou para ela e falou, olha, você vai fazer a sua oração, você vai fazer a sua oração assim, desse jeito. Explicou para ela como deveria ser feita a oração para que ela pudesse desfrutar de uma vida pessoal e espiritual com Deus. Mas ele começou a orar com ela. Na mesa da cozinha, ele apertou a mão dela e ele começou a deixar ela ouvir a oração dele. E explicou para ela como se orava, dando o exemplo. No final da oração, ela chegou para ele e deu um retorno. Disse assim, olha, é muito importante que você ore comigo, porque eu aprendo muito ouvindo você orar. Desde então, ele não parou de orar com ela. E aquela mulher tem crescido em oração, teologicamente, em intimidade e em prática de vida cristã. Não basta falar para a mulher, faz seu devocional, estou cobrando. E aí, fez seu devocional? Não basta ficar cobrando, você não é fiscal da Receita Celestial. Tem que fazer junto com ela. Tem que explicar para ela com amor, abrir a Bíblia e dizer, olha meu bem, é isso que a Bíblia explica, é isso que a Bíblia diz. Ah, pastor, mas eu ainda não tenho conhecimento, eu sou novo na fé. Então a Bíblia diz que você está pecando, porque a palavra diz que vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. E o pouco que você sabe, compartilha com ela. Nem que você tenha que repetir as mesmas coisas, já que você não sabe muito, mas repita então as mesmas coisas. Mas não deixe de dar o primeiro passo, nem de fazer aquilo que Deus chamou você, homem, para fazer. É assim que nós temos feito em casa. Irmãos, verso de número 27, mostra para que nós devemos santificar as nossas esposas, para que nós devemos cuidar delas espiritualmente, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa,
sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quem deve prezar pela santidade da mulher? O marido. O marido. Por que sua mulher é fofoqueira, fala demais, mente, usa roupas vulgares? Por que ela faz tudo isso? Porque você não preza pela santificação dela. Toda lição bíblica, tudo aquilo que nós vamos averiguar na Escritura, tem um único objetivo: a santificação das nossas esposas. Não é teologia por teologia, não é passar a teologia sistemática com a tua esposa do Wayne Grudem. Nós vamos fazer essa teologia sistemática aqui e vamos ver qual é o final. Não! Tem um objetivo. É a santificação da sua esposa. É corrigi-la, é ensiná-la, é cuidar dela, é motivá-la espiritualmente, é ensiná-la a orar, é ensiná-la a ler a Bíblia, é ensiná-la a cuidar dos filhos. Tudo com muito amor, com muito zelo, com muito tato. Senão ela não vai ouvir você. Por vezes a gente acha que o cônjuge não está ouvindo a gente porque a gente está falando baixo. Aí a gente grita. E aí que o outro, que a outra não ouve a gente mesmo. Porque essas palavras não estão embebecidas no amor. Você quer falar de maneira clara, de modo a fazer com que o outro, com que a outra te entenda no núcleo do casamento? Fale com amor. O amor nunca falha. Diga com amor. E você vai perceber que vai ter uma esposa mais santa. Um marido mais propenso a ser o líder do seu lar. É para isso que nós trabalhamos, irmãos. Para isso que nós trabalhamos. Talvez você pense, eu não faço nada na igreja, pastor, não estou ajudando nada na igreja local. Você vai chegar lá. Mas até lá, admire a grande responsabilidade que Deus te confiou. Um lar com esposa e filhos. Você é pastor do teu lar. Você pode ensiná-la, liderá-la com toda a propriedade, dentro do chamado que Deus te deu. Assuma com coragem esse chamado. Verso de número 28. Assim como o marido deve amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. De que forma você tem que amar a sua esposa? Como o seu próprio corpo. Afinal de contas, ela faz parte de você. A palavra de Deus diz: deixará, pois, o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Mesmos pensamentos, mesma vontade, mesmo propósito, mesmo futuro, mesmo Deus, mesmos princípios. Ame a sua esposa como você se ama, como ama o seu corpo. Não faz sentido você gastar todas essas horas na academia ou com comida saudável, amando o seu corpo, se você não ama a sua mulher. Você está se amando pela metade, porque ela é extensão de você. Você vai na academia, faz de tudo para ficar saudável, mas não ama o cônjuge. Ela está largada ali no sofá, desprezada, você nem liga para essa mulher. Paulo está dizendo, não faz sentido. É o pecado que menos faz sentido. Irmãos, homens, se cuidamos do nosso próprio corpo, vamos cuidar também das nossas esposas. Quanto tempo faz que você não olha dentro dos olhos da sua esposa? Eu não falei de levar para jantar, não falei de ter momento junto,
Não estou indo nem tão profundamente, tem que ter também, mas não estou nem me aprofundando tanto. Estou falando de olhar nos olhos. Quanto tempo faz que você não olha dentro dos olhos da tua esposa? Ou o tempo, as circunstâncias e a rotina estão esfriando esse relacionamento? Responsabilidade sua. Se você cuida de si mesmo, deve também cuidar da sua esposa. Porque o verso de número 29 diz: ninguém nunca jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta e dele cuida. Assim também Cristo em relação à igreja. Cristo não alimenta, não cuida da igreja. Paulo de novo, de olho no Evangelho, não sai da sua mente. Assim como Cristo fez isso, você também tem que alimentar e cuidar da sua esposa. Porque somos todos membros do seu corpo, verso de número 30. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Deixa eu te perguntar, qual foi o seu intento quando você deixou o seu pai e a sua mãe e se uniu com a sua mulher? Qual era o seu objetivo? Quando você largou o conforto dos seus pais para trás, para se aventurar em um relacionamento completamente novo, com uma pessoa totalmente diferente, qual era o seu objetivo? Não era formar uma família, não era ficar junto até que a morte os separe, não era compartilhar planos, propósitos, vontade, decreto, não era amar e ser amado. O que aconteceu com todos esses propósitos bons e esses princípios que você guardou quando decidiu formar uma família? Aonde eles estão? Eles ainda estão aí dentro, homem. Nesse seu coração de pedra, que se esqueceu dos objetivos do casamento. Eles ainda estão aí, homem. Ressuscita todos esses objetivos. Ressuscita todos esses decretos. Todos esses planos. Lembre-se que você é um com a sua esposa, como Cristo é um com a sua igreja. Foi por isso que você abandonou pai e mãe. E é por isso que quando Paulo vai tratar nesses capítulos, ele não fala de parentes, primos, irmãos, relativos, ele não fala dessa zona de relacionamento. Ele fala de marido e mulher e filhos. É disso que Paulo fala, é disso que Paulo trata. É o relacionamento mais importante que há depois da igreja. Depois da gente como igreja. Ressuscita esses decretos, esses propósitos e viva um relacionamento intenso. E viva um casamento para a glória de Deus. Para um casamento dar certo, você não precisa fazer muitas coisas. Basta lembrar de uma principal. Basta lembrar do Evangelho. Lembre-se do Evangelho. Homem, assim como Cristo é, você deve ser. Em dedicação, em limpeza espiritual, em entrega. Mulher, assim como a igreja é, você deve ser para o seu marido. Em renúncia, em obediência, em escuta. Verso de número 32 e 33, Paulo vai dizer, esse mistério é grande. E eu me refiro de Cristo e à igreja. Uma união mística, como nós chamamos. Cristo e a igreja são um. Tudo aquilo que a igreja tem é por causa de Cristo. A nossa posição de filhos é por causa de Cristo. Termos relacionamento com Deus é por conta de Cristo. A glorificação do nosso corpo é por causa de Cristo. A intercessão é por causa de Cristo. Ser capaz de ter a vida eterna é por causa de Cristo.
Porque Ele tem todas essas coisas e nos transmite todas essas coisas. A doutrina chamada união mística. A igreja é um com Jesus. Que mistério, irmãos. Que coisa grandiosa. Arrepia nossa espinha. Cristo se fez homem para que a gente possa ser tudo aquilo que Ele é diante de Deus. Nós, igreja. E Paulo vai dizer, entretanto, apesar desse mistério grandioso, vocês também têm possibilidade de ser um assim com a sua esposa. Cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher respeite o marido. É por isso que eu sempre incentivo você aqui, não é porque eu brigo ou eu gosto de arranjar pecados novos, não. A Bíblia já nos diz isso há muito tempo. Por isso que quando você vai casar, e você é crente também, você tem que casar com alguém crente. Porque a única chance que você tem de viver esse capítulo aqui é com outro cristão, é com uma outra cristã. O casamento ele é remido, ele é trazido para a vontade perfeita de Deus quando ambos os cônjuges são crentes. É no poder de Deus que eles vivem o propósito de Deus que foi perdido ali na queda, que foi manchado com o pecado. Não desperdice a tua ficha. Não desperdice a tua ficha. Eu tenho certa experiência pastoral. E além de ser contrário à palavra, eu posso te dizer com propriedade, isso nunca acaba bem. Se você já casou e se converteu depois, você se converteu, às vezes tua esposa não é crente, teu marido não é crente, você se converteu, você já se encontrou nesse ponto onde tem um cônjuge descrente. A Bíblia diz que se o marido ou a mulher descrente não quiser te deixar, não separe dele, mas busque a Deus. Ore a Deus pela salvação dele. Peça a Deus para que ele seja salvo. Bata nas portas do céu. Pregue o evangelho para ele. Pregue o evangelho para ela até que ele ou ela se converta. Porque não há nada mais triste, irmãos, do que você ter um relacionamento com Deus e o seu cônjuge não. Não tem nada mais triste. Chegar aos céus e perceber que você está sem o parceiro que você dividiu a sua vida inteira. Faça o que é certo. Faça o que é certo. Fique de pé, vamos orar.